A todos, boa noite. É uma alegria estar aqui com você presencialmente. É uma alegria entrar na sua casa, ter a honra de compartilhar essa palavra com você. Tenho certeza que assim como Deus tem ministrado essa palavra no meu coração, ela vai ministrar também ao seu coração. Sempre que nós temos a ousadia de ministrar a outros, primeiro essa palavra precisa ministrar a nós. Senão ela não é carregada de verdade. Né? Então nós precisamos permitir com que a palavra de Deus mexa com o nosso interior primeiro, para que depois nós vamos conseguir compartilhar. E o que eu vou falar hoje é algo que eu tenho meditado e tenho pensado durante um tempo. O título da minha mensagem hoje é Quem eu sou. Muitas vezes se eu olhar para você, você que está em casa, você que está aqui, se eu olhar para você e perguntar, quem você é? Talvez a primeira resposta que nos venha é, eu sou professora, eu sou balconista, vendedora, eu sou casada, eu sou viúva, eu sou divorciada. Talvez você vai se definir por sua identidade social. Porque ser casada ou solteira, ser viúva, ser professora, ser médica, essa é a nossa identidade social. É quem nós somos diante das pessoas. Quem nós somos diante desse mundo. Assim nós nos definimos e assim nós somos definidos pelas pessoas. Ah, aquela é a Raquel, ela é pastora, mas ela também é professora. Às vezes as pessoas nos definem por ser aquele baixinho, aquele alto, aquele magrinho, aquele mais gordinho. Essa é a definição que as pessoas têm. Mas essa é só a nossa identidade social. Não é verdadeiramente quem nós somos. Quem nós somos é quem Deus nos criou para ser, amém? E nessa noite eu quero falar para você sobre a nossa verdadeira identidade, que não está nos olhos das pessoas, mas está diante de Deus. Perceba que as pessoas estão sempre nos rotulando. Alta, magra, baixa. Estão sempre colocando rótulos em nós e muitas vezes elas esperam que nós venhamos suprir uma necessidade delas com esses rótulos. Uma carência delas. Então elas colocam rótulos em nós esperando que a gente faça aquilo que elas precisam que nós fazemos. E normalmente o que as pessoas esperam nada tem a ver com aquilo que Deus nos chamou para ser. Mas para as pessoas nós nunca vamos ser suficientes, guarda isso. Diante das pessoas, aquilo que você tem, aquilo que você é, nunca vai ser suficiente. As pessoas nunca vão se satisfazer. Mas para Deus, que te criou exatamente como você é, com as características que Ele colocou em você, tanto externas quanto internas, ser quem você é suficiente. Amém? Então nessa noite, eu quero dizer algo para você, que tem sido libertador na minha vida. Basta de comparações. Basta de se comparar com outros e tentar ser como os outros para suprir necessidades de pessoas. Seja simplesmente quem Deus te chamou para ser. Porque para Deus, isso já será sempre suficiente. Ou você acha que Deus criaria alguém de forma errada? Que não bastasse. Alguém está com o meu volume? Acontece, gente. Eu escutei a transmissão aqui um pouquinho. E tudo isso que eu estou falando agora para você me remete a uma história que eu quero só comentar e eu nem vou ler porque não é o foco do texto que eu quero usar hoje. Mas isso me remete à história bem conhecida da palavra de Deus, que é a história de Marta e Maria. Marta e Maria eram duas irmãs que costumavam receber Jesus em suas casas. Recebiam Jesus, só que Jesus ele não andava sozinho. Jesus vinha com aquilo que eu chamo de trupe, os 12. Né? Que legalzinho, né? De repente, não tinha telefone, não tinha celular. Jesus aparecia com os 12. Legal, né? Visitinha básica. Jesus e os seus 12 chegaram na casa de Marta e Maria. E o texto nos diz que Marta começou então a se agitar e arrumar as coisas para bem servir a Jesus. E eu sou uma defensora de Marta. Porque as pessoas condenam muito Marta, porque ela não sentou-se aos pés de Jesus. Mas eu entendo algo bem interessante aqui nesse texto. Eu entendo que Marta sabia exatamente o que ela havia sido chamada para fazer. Marta entendia que o chamado dela era servir as mesas. Marta entendia que nem todo mundo é pregador, que nem todo mundo é adorador, que tem algumas pessoas que servem à porta, tem algumas pessoas que servem à mesa e que tudo é importante.
Só que Marta não tinha descoberto uma coisa, que Jesus chamou a atenção dela. Que estar aos pés de Jesus era mais importante do que servir. Por quê? Porque Marta, ela embora entendesse o seu lugar no corpo, que era servir, ela não entendia o seu lugar no coração do Pai. Ela não entendia a sua verdadeira identidade de filha. Se ela entendesse, ela primeiro sentaria aos pés de Jesus e depois faria o resto. Maria, o Senhor Jesus diz no texto, escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Porém, eu entendo que Maria talvez não entendesse o seu lugar no corpo ainda. Talvez Maria não entendesse para que ela tinha sido chamada o que ela tinha sido chamada para fazer, mas ela entendia quem ela era. Maria entendia que ela era filha, e isso para ela estava suficiente. A sua verdadeira identidade diante de Deus, guarde bem isso, você que está em casa, estou de olho em você aí, você que está aqui, guarde bem isso. A sua verdadeira identidade diante de Deus não tem nada a ver com o que você faz, mas por quem você é. Mas em saber e entender que verdadeiramente você é filha, antes de qualquer outra coisa. Muitas pessoas procuram saber para que foram chamadas para fazer, e gastam muito tempo nisso, tentando entender para que foram chamadas para fazer. E eu tenho duas frases aqui, que são bem pertinentes, e eu quero ler elas, para que eu não as fale de maneira errada. É muito mais importante saber quem você é do que saber para onde está indo ou o que foi chamado para fazer. Por isso Jesus disse a Maria que ela escolheu a melhor parte. Agora, quem você é, o dia que você descobrir quem você é diante de Deus, filho de Deus, carrega em si a revelação do que você pode ser. Quando você aprende quem você é, o saber quem você é carrega junto a revelação de quem você vai se tornar. Por isso que Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Posso ouvir um amém? Você que está em casa, diz bem alto, criançada que está me vendo, um beijo da Raquel. Estou com muita saudade daquelas crianças que entram correndo ali, vem correndo aqui na frente, me dá um abraço. Beijo no coração, vocês que estão me vendo, digam um amém ali em casa bem forte. Eu sei que tem crianças pequenas nossas aqui que o pastor estava pregando, ou estava o louvor, daqui a pouco elas gritavam amém, bem alto. Então, falem amém ali na sua casa. E queridos, o importante é nós entendermos que saber quem nós somos em Deus passa por primeiro nós entendermos quem é Deus. Se nós não tivermos entendimento e a revelação de quem verdadeiramente é Deus, nós não vamos saber quem nós somos. Por isso que nós sempre insistimos com você. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação de quem Deus é. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nos mostra Jesus. Nos revela o coração do Pai. Quem verdadeiramente Deus é, está nas Escrituras. Então nós precisamos desse mergulho nas Escrituras para que venhamos conhecer a nossa identidade. Porque primeiro conhecemos a Deus, para depois conhecer quem nós somos. E eu coloquei aqui uns pequenos textos, no meio de uma imensidão de textos que a palavra de Deus nos mostra quem Deus é. Eu entendo que esses pequenos que eu vou citar agora aqui, nós nem vamos colocar aqui na projeção. Esses que nós vamos citar agora aqui são como, imagina uma praia enorme e eu vou colocar agora alguns grãozinhos de areia para você. No meio da vastidão que é a palavra de Deus e da imensidão que é. Uma das coisas que Deus é que Ele é bom. Marcos 10:18 diz, ninguém é bom a não ser Deus. Deus é bom. Deus é aquele que te cura. Deus é aquele que te sara. Êxodo capítulo 15, 26. Deus é fiel. Você vai encontrar isso em muitas passagens da palavra de Deus. Mais uma, 1 Coríntios 1:18. Deus é um Deus que trabalha em você e para você. A palavra de Deus diz em Isaías 64, versículo 4, que não se viu nunca um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então Deus é um Deus que trabalha em mim e em você. Deus é um Deus misericordioso. Lamentações 3 nos fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã, e é por isso que nós podemos passar por dias bons e por dias ruins, porque contamos com as misericórdias do Senhor, amém?
Glória a Deus. Deus é a nossa força. Deus é a nossa canção, a nossa alegria, o nosso refrigério. Êxodo 15, versículo 2 diz: o Senhor é minha força e canção. Ele é a minha salvação. Aleluia. Deus é santo. Apocalipse 4:8 e tantos outros textos falam da santidade do Senhor. Esse é um pouquinho de quem Deus é. O resto, procure na palavra de Deus e você vai encontrar. Queridos, eu vou dar uma dica para você que tem medo de ler Apocalipse. Quando meu filho era pequeno, ele falava Apocalipse. Nunca me esqueço disso. E ele gostava de ler. Mas muitas pessoas têm medo porque não entendem a revelação dos fins dos tempos. Mas eu quero dizer algo para você. Que Apocalipse não é a revelação dos fins dos tempos. É a revelação de quem é Jesus. Então, quando você for ler Apocalipse, procure Jesus, que você vai encontrar quem Jesus é. E você vai se achar ali a sua identidade. Amém? Uma dica para você. Agora eu quero me focar em um texto que quem me tem nas redes sociais viu e eu postei essa semana. Algo bem interessante que Deus começou a falar comigo. Que é a história de Davi e Golias. Até as crianças conhecem. E não precisa nem ser crianças que frequentam a igreja para conhecer, porque é uma história que se conta até nas escolas. Né? A história do menino franzino que venceu um gigante. A história de Davi. Golias, ele estava enfrentando o exército de Deus e não havia nenhum soldado forte, guerreiro, que o pudesse vencer ou que tivesse ao menos coragem de lutar contra ele. E de repente aparece no cenário um menino, um rapaz, uma pessoa comum como eu e você. Ninguém tinha coragem, mas esse menino teve coragem e se colocou como solução. E ele então se apresenta ao rei Saul para lutar com aquele gigante. E aqui tem detalhes que nós precisamos nos atentar para que nós venhamos entender como Davi sabia exatamente quem ele era. Vamos ver lá 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler do 32 até o 40. Davi então foi se apresentar a Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso. Isso aqui não cabe em mim, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Até aqui, todo mundo conhece a história, ele venceu Golias com aquela pedrinha. Ok, o que isso tem a ver com aquilo que nós estamos tentando explicar nessa noite? Percebe que o que aconteceu aqui é o que acontece conosco o tempo inteiro? Tentaram colocar em Davi uma roupa que não servia nele. Tentaram colocar em Davi a roupa de Saul. Mas Saul era um homem do palácio, um homem da religião. Isso não cabia em Davi. Davi era só um menino. Mas Davi tinha construído a sua roupa, sabe aonde? Lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. A túnica, a armadura de Davi tinha sido construída por Deus desde aquele tempo em que ele já pastoreava aquele rebanho. E a roupa de Saul não cabia nele. E eu quero dizer algo para você: não deixe ninguém colocar em você uma vestimenta que Deus não te deu. Uma vestimenta que Deus não construiu em você.
Não deixe ninguém tentar dizer quem você é. Sabe por quê? Porque naquela situação, ser exatamente um rapaz franzino foi suficiente. Ser exatamente quem Deus criou Davi para ser foi suficiente. Enquanto todos pensavam que um grande guerreiro derrotaria o gigante, um menino franzino prevaleceu. As pessoas sempre vão dizer que você não é capaz. As pessoas sempre vão te dizer que você não é suficiente. E as pessoas sempre vão tentar colocar em você uma roupa que não é sua. Faz que nem ela. Se veste que nem aquela. Emagrece que nem aquela. Fale que nem aquela. Aquilo que Deus criou Davi para ser naquele dia foi suficiente. Quem você é basta para Deus, mas nunca vai bastar para as pessoas. Mas Deus está sempre pronto a pegar pessoas improváveis como eu e você e fazer delas algo extraordinário. Mas nós temos que parar de nos comparar com os outros e querer colocar carapuças, máscaras de quem nós não somos. Davi colocou aquela roupa. A Bíblia diz, quando Deus escolheu Saul, que ele era muito alto, era o mais alto de todos naquela época. Agora você imagina, a Bíblia diz que Davi era franzino. Um menino ruivo, assim, né, que nem eu. E franzino. Eu não sou franzina, né, mas ele era. Agora imagina colocar a roupa de um gigante, que nem Saul, na roupa de um menino, no corpo de um menino. É claro, Davi pensou, né? Como é que eu vou andar com isso aqui? Eu nem consigo andar com isso aqui. Eu sou apenas um pastorzinho de ovelha. Eu não sou um guerreiro. Como é que eu vou colocar uma roupa de guerreiro? O guerreiro está dentro, o guerreiro não está fora. Davi venceu sendo exatamente quem ele era. E isso é incrível, porque com a pouca idade dele, talvez 17 anos, ele já entendia quem ele era. Amém? Se você for ler os Salmos, você vai perceber que a grande maioria deles foram escritos por Davi. O quanto ele tinha a revelação de quem Deus era. E por isso ele sabia quem ele era. Amém? Glória a Deus. Você não precisa aparentar um guerreiro para que as pessoas deem crédito a você. Porque você não precisa do crédito das pessoas. Você só precisa da autorização do céu. Amém? Nessa batalha, ser um menino foi necessário e suficiente. Aleluia. Queridos, você que está em casa, preste bem atenção. Você que está aqui também. Nas batalhas da sua vida, ser quem Deus te criou para ser é suficiente. Pare de querer ser quem você não é. Isso vai sufocar você e vai matar você. E ainda não será suficiente para ninguém. Existem pessoas morrendo em comparações. Morrendo no seu chamado, morrendo no seu ministério, morrendo na sua família, morrendo no seu trabalho, porque está tentando ser quem não é. E tentando copiar os outros e vestindo roupas de outras pessoas que nem mesmo cabem nelas. E ficam andando tudo desengonçado. Igual Davi estava andando com aquela roupa de Saul. Apenas para seguir um padrão de aceitação do mundo. Você não precisa disso. Basta. Seja quem Deus te criou para ser. Como eu disse no começo, as pessoas estão sempre tentando impor uma identidade em mim e você para suprir as necessidades delas. Saul realmente achava que Davi precisava daquela roupa para resolver o problema dele, que era derrotar aquele inimigo lá. Só que Deus não pensa como homem, Deus pensa diferente. Enquanto todos esperavam que seria um homem forte e guerreiro, Deus permitiu que o menino franzino vencesse. A coragem, a fé, o conhecer o Deus que servia, que estava em Davi, foi o suficiente. E por que não vamos falar então de um outro personagem da Bíblia? Por que não vamos falar de José? Você também conhece a história de José, também é uma história bastante conhecida. José, ele tinha uma túnica. A Bíblia diz que o pai lhe deu uma túnica. Mas eu creio que José tinha uma túnica costurada no céu desde o dia em que ele nasceu, para o chamado e o propósito na vida dele, para a sua verdadeira identidade. Uma identidade que Deus definiu para ele e que Deus define para mim e para você desde o dia que nós nascemos. Todas as crianças que nascem, elas já carregam uma identidade de quem Deus as chamou para ser. Nós só precisamos estar conectados em Deus para descobrir quem realmente nós somos.
A Bíblia diz que quando moço, José ganhou uma túnica colorida de seus pais. E os livros infantis mostram aquela túnica toda listrada, né? Bem provável que não era daquela forma que os tecidos e as cores se misturavam com aquelas listras perfeitas que os desenhos mostram. Importante que a gente saiba que naquela época em que essa história ocorreu, ter uma roupa colorida era algo muito, mas muito caro. Não existia cor, era tudo bege. Era cor de tecido mesmo, cru. Então, só tinha roupas coloridas quem era da realeza. Não eram todas as pessoas que podiam ter roupas coloridas. Mas com algum sacrifício, que eu não sei qual, o pai de José lhe deu uma túnica colorida, o que causou muita inveja diante dos seus irmãos. Mas sabe o que o pai dele estava fazendo sem talvez nem perceber? O pai dele estava conferindo a ele a verdadeira identidade de realeza, porque ele se tornou o governador do Egito. O pai dele estava dando autoridade a ele e identidade a ele quando lhe deu aquela túnica. Era um ato profético, era espiritual. Ao lhe dar aquela túnica, ele estava carimbando a identidade do filho. E aqui agora eu quero abrir um parêntese para quem é pai e mãe. Saiba de uma coisa. Você é responsável em carimbar, escrever a identidade dos seus filhos. Amém? Todas as vezes que você falou para o seu filho, ou que você vai dizer para o seu filho que você não é capaz, que você é um burro mesmo, que você não consegue mesmo, sabe o que você está fazendo? Você está costurando uma túnica de fracasso na vida do seu filho. Todas as vezes que você disser, você é um atrapalhado mesmo, você só derruba tudo mesmo, você é nem vou falar as palavras que algumas mães usam, né? Mas todas as vezes que você lança palavras e mensagens negativas na vida do seu filho, você está costurando uma túnica de fracasso na vida dele. Então, o pai precisa escrever a identidade de Deus na vida dos seus filhos. Quem vestiu o filho com a primeira túnica de realeza foi o pai. O pai escreve a identidade na vida dos filhos. Em 1 Samuel, para nós continuarmos o nosso parênteses, já voltamos para a nossa história. Em 1 Samuel, nós conhecemos a história de uma mãe chamada Ana. Ana teve um filho chamado Samuel, que ela dedicou ao Senhor. Ou seja, depois de desmamado, ela o entregou para estar aos cuidados do sacerdote Eli, para servir ao sacerdote Eli no templo, na igreja daquela época. Só que a palavra de Deus nos diz, lá não vamos abrir agora, mas em 1 Samuel 2,19, que todos os anos a sua mãe ia até aquele lugar e levava uma túnica nova para o seu filho. Ela costurava uma túnica nova. Sabe por quê? Porque túnica nos fala de identidade. E é o pai e a mãe que conferem a identidade para o filho. Então tudo que está escrito na palavra de Deus está escrito com um propósito. Ana estava costurando a identidade do filho dela. Mesmo tendo deixado ela lá. Sabe por quê? Porque não é a igreja que dá identidade para os nossos filhos. Somos nós os pais. Amém? Quero ouvir um amém dos pais que estão aqui. E os pais que estão em casa, podem dizer amém comigo também? Escreve ali então, nos comentários, diga amém, glória a Deus. Ao lhe dar aquela túnica, o pai estava sim escrevendo a identidade do seu filho. Mas é importante que nós percebemos nesse texto de José que nem todos entenderam. Os irmãos não entenderam. Queridos, não espere que as pessoas entendam a tua identidade. Você não precisa que elas entendam. Amém? Não importa o que as pessoas façam, elas jamais poderão travar o seu destino. Vou falar de novo. Não importa o que as pessoas façam, elas jamais podem travar o seu destino. Ao contrário. Os irmãos de José, por causa da inveja e porque não entenderem a identidade que ele carregava, o venderam para um outro povo. Mas isso Deus usou como um trampolim para que ele chegasse onde ele deveria chegar. Então ninguém, por inveja ou por não compreender o seu destino, vai poder travar ele. Só Deus pode fazer isso. Pessoas não têm poder de parar você. Amém? Pessoas não têm poder de parar aquilo que Deus te chamou para ser. Pessoas não têm poder de parar aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia!
Circunstância nenhuma tem poder de travar o seu destino. Ele está costurado no céu. Glória a Deus. As pessoas, depois que José chegou naquele povo, lá no Egito, as pessoas trocaram as roupas de José. Uma hora, José era funcionário do palácio. Daqui a pouco ele era prisioneiro, lá no calabouço. Roupas diferentes, exteriores. Porém, interiormente, José continuava sempre sendo o mesmo. Se você não conhece essa história que está lá em Gênesis, eu aconselho você a ler, para ver o quanto José desfilava a sua realeza interior, mesmo estando no calabouço e na prisão. Ele continuava servindo as pessoas, ele continuava ajudando as pessoas, ele continuava revelando sonho às pessoas, porque isso é quem ele era. Amém? A túnica por fora podia mudar, mas nunca mudou quem ele era por dentro. E você sabe que um dia, José acordou lá no calabouço, mas naquela noite, ele dormiu no palácio. De um dia para o outro, Deus mudou a vida de José. Um dia ele estava na prisão, no outro dia ele era governador do Egito. As circunstâncias podem mudar, de um dia para outro. Um dia você pode morar numa casa, num palácio, outro dia você pode morar num barraco. Ou o contrário. Não importa. As circunstâncias não têm poder de mudar quem você é. José continuou o mesmo, preso, funcionário ou governador. Ele continuou sendo o mesmo, porque ele sabia quem ele era. E as circunstâncias não tinham o poder de mudar quem ele era. Ele não foi uma pessoa diferente porque ele foi preso injustamente. Ele continuava com a sua túnica interior de realeza, sendo um servo fiel. Quem é você? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu desafio você a fazer essa pergunta para você mesmo. Quem eu sou, não diante das pessoas, mas quem eu sou diante de Deus? Se você não entende quem você é, então você precisa mais de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o verdadeiro restaurador da nossa identidade. É Ele que nos confere e nos devolve identidade. Você precisa de Jesus. Você precisa do Jesus da palavra de Deus, porque Ele quer te posicionar no lugar correto. Ele quer te colocar aonde você nasceu verdadeiramente para estar. O último texto que eu quero ler, e eu vou concluir com esse texto, mas eu ainda não estou concluindo. Só quero deixar claro, porque senão o pessoal começa a rir. A Raquel vai concluir. Daí eles dizem que eu levo uns 15 minutos para concluir, né? Então eu vou deixar claro que eu só estou no último texto. Ok? Vamos ver lá Marcos capítulo 11, do 47 ao 51. Desculpa, Marcos capítulo 10. 11 não tem esse 47. Marcos capítulo 10, do 47 ao 51. É isso. Então Jesus estava passando no povoado e tinha lá um cego de nascença. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, esse cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Presta bem atenção no que está escrito aqui. Repita comigo, você que está aqui. E chamaram o cego. Identidade social dele. Ele era conhecido por todo mundo como o cego, o ceguinho. Como a gente fala? O manco, o manquinho. Que horror. Mas é assim que a gente faz. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Jesus olhou para ele. O que você quer que eu faça por você? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. E assim, o texto continua, Jesus impôs as mãos sobre ele e ele foi curado. Você nunca, quando leu isso, perguntou por que Jesus perguntou para ele se todo mundo sabia que ele era cego? Gente, se viesse um cego aqui na igreja, alguém trouxesse ele na minha frente para eu orar por ele, vocês acham que eu ia orar pelo quê? Para ele enxergar?
Jesus não. Jesus com todo aquele amor. Ai, como eu amo Jesus. Como eu amo a sabedoria que ele carrega. Ele olha para aquele homem e diz: querido, o que você está precisando? Sabe por quê? Porque Jesus enxergava verdadeiramente Bartimeu. Ele não enxergava ele através da cegueira, como as pessoas enxergavam. A identidade social dele era ser cego, mas para Jesus ele não era cego. Cego era só uma condição momentânea na vida desse homem. Assim como muitas vezes eu e você podemos estar divorciados, mas não é quem nós somos. Podemos estar doentes, mas é apenas uma condição, não é quem nós somos. Podemos estar endividados, não é quem nós somos. Para Deus essa não é a nossa identidade. Jesus curou ele, mas ao fazer essa pergunta, Jesus curou a identidade dele. Jesus restaurou primeiro a identidade dele. Quando olhou para ele, não definiu ele pela condição dele. Vocês me entendem? Jesus não definiu aquele homem como todo mundo definia. Jesus olhou para ele por inteiro. Porque Jesus enxergava aquele homem por inteiro. Jesus já o havia curado. Ele sabia que aquilo ali era apenas uma condição, mas não é quem ele era de verdade. Não deixe as condições definir quem você é. Porque as condições não dizem quem você é. Deus diz quem você é. Deus tem resposta para quem você é. Não as pessoas. Lá vai aquele cego. Ah, o cego está chamando Jesus. Não, lá vai Bartimeu. Um homem, aquele homem está chamando Jesus. É uma pessoa criada por Deus. Não é um cego, é uma pessoa. E Jesus enxergava essa pessoa inteira. Então eu te digo, se você não entende quem você é em Deus, Jesus é o restaurador de identidade. Faça como esse homem aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Corre para Jesus. Se desespere. Ele estava desesperado quando ele viu Jesus passando. Ele ficou doido. Aquele que cura está passando, eu não vou perder essa oportunidade. Eu quero te dizer, se você não entende quem você verdadeiramente é diante de Deus, então seja como esse homem, não como esse cego, como este homem. E se desespere na presença de Deus e diga: Jesus, me diga quem eu sou para ti. Quem eu sou para ti, Deus? Deixa Ele revelar ao seu coração, porque Ele é o restaurador da nossa identidade. Aleluia, você recebe essa palavra? Lembre-se que para saber quem você é, precisa passar primeiro para você entender quem Deus é. Então mergulhe na palavra de Deus, usufrua da palavra de Deus e perceba a revelação de quem Deus é. Para daí você entender como foi que Ele te criou e para qual propósito Ele te criou. Saber quem você é em Deus é mais importante do que saber o que você deve fazer para Ele. Eu quero ler aquela frase de novo e já quero convidar o pessoal da música que nós vamos orar e vamos cantar uma música primeiro, que nós escolhemos exatamente para esse tema. Eu quero ler de novo. É muito mais importante saber quem você é do que saber para onde está indo. Quem você é carrega dentro de si a revelação de quem você pode se tornar a ser. Amém? Glória a Deus por isso. Eu convido você a já estar se colocando de pé. Nós vamos declarar essa canção sobre as nossas vidas. Nós vamos orar ao Senhor e vamos nos posicionar na nossa verdadeira identidade nessa noite. Eu vou precisar do microfone. Você que está em casa, não desligue a live ainda, nós ainda queremos orar por você, queremos ainda ter um tempo de adorar ao Senhor, de declarar as verdades dessa canção ao seu coração, ao meu coração. Então fique conosco mais um pouco. Vamos ter esse tempo agora, vamos exaltar o nome do Senhor, vamos declarar essas verdades. Você é exatamente quem Deus diz que você é. Você nasceu com um propósito muito maior do que agradar as pessoas. Você nasceu com um propósito de agradar a Deus. Em primeiro lugar. Aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou.
demonstrou seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, Declare eu essa sou. verdade, declare. Você é filho de Deus. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Vamos cantar bem baixinho para que eu possa orar. Podem continuar cantando mais baixinho. Pai Celestial, a minha oração agora para quem está aqui conosco, para quem está nas suas casas, para quem vai nos assistir mais tarde, em outro dia. Senhor, a nossa oração agora é para que nós venhamos, Deus, entender, entrar nessa revelação de quem o Senhor é e de quem nós somos diante de Deus. Nessa noite nós queremos orar, Senhor, pelas pessoas que têm sofrido, Senhor, e têm morrido a cada dia, porque têm se comparado com outras pessoas. Oh Deus, têm tentado ser aquilo que não foram chamadas para ser. Deus, há pessoas, ó Deus, que têm tentado vestir uma roupa, Deus, que não cabe nela mesma. Ah, Deus, sempre haverão pessoas que tentarão colocar roupas em nós que não foram feitas sob medida. Mas o Senhor tem uma roupa sob medida para cada um de nós. O Senhor já desenhou essa roupa lá no céu. E essa é a verdadeira identidade que nós carregamos. Aquilo que nós somos diante de Deus. Acima daquilo que nós fazemos, acima daquilo que vamos fazer, é quem nós somos para Deus. Nós somos filhos. Nós somos filhas amadas do Pai. E a palavra de Deus diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Então não é a nossa condição momentânea que vai nos separar de quem nós somos. Não é quem nós
Podemos aparentar estar sendo nesse momento que representa quem nós somos. Nós somos exatamente aquilo que Deus nos criou para ser. E nessa noite nós assumimos essa postura, nós assumimos essa identidade diante de Deus, de não querer mais viver para agradar as pessoas. Pai, agora, Senhor, ó Deus, atinge aquele coração, Deus, que tem gastado seus dias vivendo para agradar as pessoas. Cura agora esse coração ferido, Deus, porque para as pessoas nós nunca seremos suficientes. Entra agora naquela casa que está me ouvindo agora, Deus. Entra em cada coração que está aqui, Pai, e cura as feridas das comparações, Deus. Cura as feridas da nossa alma, Pai, muitas vezes tentando ser quem nós não somos chamados para ser, para que possamos de alguma forma ser suficientes para as pessoas. Ah, Deus, mas assim como para Davi ser um rapaz foi suficiente, nós sabemos que ser exatamente como o Senhor nos formou para ser já é suficiente. Há uma unção de cura nesse lugar. Eu quero liberar essa cura agora sobre a sua identidade. Eu quero liberar essa cura agora sobre o seu coração. Seja livre. Seja livre. Vamos cantar. Quem Deus libertar, livre enfim será. Essa parte. Eu libero agora. Seja livre.